Vamos dando então início à nossa entrevista com a Lúcia Dias, especialista em sociedade do espetáculo. E você vai saber o que é isso. Lúcia, é um grande prazer receber você. Bom dia, bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia, muito bom estar aqui hoje. Ô Lúcia, eu vou ler um trecho aqui da sua tese de doutorado. Isso. Sociedade do espetáculo. Espetacular é uma forma utilizada pelos meios de comunicação de massa na atualidade para prender a atenção do público e entretê-lo em uma sociedade em que os valores capitais ditam as normas de consumo de informações e as pessoas procuram distrair-se, desprender-se da realidade dos acontecimentos da vida. Ou seja, a sociedade do espetáculo, ela trata muito do que a gente chama de glamourização. O glamour, né? Aquela fantasia que se forma em torno de pessoas públicas. Sejam artistas de cinema, artistas de teatro, pessoal de novela, né? Os globais e até políticos. Eu queria... A sociedade do espetáculo, ela engloba uma sociedade como um todo, mas eu queria me prender, nessa época em que nós estamos nos aproximando de eleições, dessa glamourização, desse espetáculo que se faz, que a mídia faz em cima da política, né? E o que os políticos fazem em cima deles mesmos. E, inclusive, com o advento da internet, com essas facilidades de Facebook, etc., agora todo político joga lá no WhatsApp, né? Joga no Facebook ele mesmo se defendendo, ele lá no plenário do Senado, da Câmara, né? Falando, tá aí, olha aqui atrás, os caras aqui estão tentando entregar o país. Eu queria que você falasse um pouquinho de por que é que o ser humano tem essa tendência de montar em cima da sua imaginação o que não é a verdade. Sim. Bem, inicialmente eu acho que gostaria de colocar, né, que meu projeto, minha pesquisa, ela usa como teórico principal um filósofo francês. Ele é considerado um pensador ativista, pós-marxista. O nome dele é Guy Debord, e ele formulou um livro. Ele tem um livro que se intitula A Sociedade do Espetáculo, foi publicado em 1957, e hoje ele é considerado, lido, utilizado, né, pelas faculdades, pelo meio acadêmico. Inclusive, ele é um livro que foi revisto por diversos autores que trabalham nessa área, tanto na área política como na área, levando em conta mais a área cultural, porque é um livro considerado atual. Ele faz uma crítica à sociedade de consumo. E quando a gente fala sociedade de consumo, a gente pode entender a sociedade como um todo. Quando você quer trabalhar a política, a gente hoje entende a política, né, como a gente está sendo, como um consumo, né? Na verdade, as pessoas estão aí, os políticos, eles se vendem, né, entre aspas. É isso que acontece. No momento em que eles vestem, né, eles se tornam célebres, como você falou, eles procuram essa celebrização, que também é uma temática muito utilizada hoje na academia, quando a gente fala das mídias sociais. Porque hoje, independente de você ser famoso ou não, você acaba tendo aqueles 15 minutos de fama quando você publica sua foto no Instagram, quando você está no Face, quando você tem tantas pessoas seguidoras. Então, assim, toda pessoa, independente de ser político ou não, acaba hoje podendo ser espetacular, né? Viver nesse universo espetacular. Quando a gente fala de política, já é um campo assim mais determinado, mais enfocado, e é muito interessante, porque assim, o que a gente vê hoje, né? A espetacularização está muito na política. A gente vê, existem outras teorias que a gente trabalha na academia, além do espetáculo, que também estão sendo trabalhadas na política, né? No momento em si, estão sendo estudadas pelos acadêmicos. Uma delas é a personalização, né? O político, ele vira um personagem, ele vira uma pessoa importante, ele acaba assumindo essa questão da celebridade. Então, a maneira como ele lida com o público, né? A maneira que ele chega, muitas vezes ele não tem esse perfil, mas ele vai se aproximar do público para gerar uma imagem boa. Quer dizer, ou seja, uma coisa é o indivíduo, a pessoa, a outra coisa é o personagem que ele cria. E é em cima desse personagem que as pessoas vão acreditar. Exatamente. Por quê? Então aí vem o fundamento e o significado da teoria do espetáculo. A teoria do espetáculo, ela foi formulada num período em que se acreditava que a imagem era mais importante, era a representação. Então, assim, hoje a gente vive isso.
é interessante a gente ver o que está acontecendo, né? Qual é a evolução que chegou a isso no mundo? A gente pode considerar 3 verbos: ser, ter e parecer. Nós estamos hoje nesse terceiro verbo, parecer. Se a gente pegar o ser, nós podemos pensar na Idade Média e um pouco depois, mas assim, o que acontecia na Idade Média? Nós tínhamos uma diferenciação entre classes. Então, você tinha um nobre, você tinha um camponês. Então, ter classe, ter poder, ter prestígio. Depois a gente teve a Revolução Industrial, estou dando grandes saltos, só para a gente entender, em que o poder capital era o mais importante, não era o título de nobreza. Lógico que o título de nobreza, né, tinha uma consequência de você era mais abastado, com certeza, mas aí era o poder capital. Né? Dinheiro. O dinheiro. Quem tinha grana. Quem tinha grana. A Revolução Industrial, então, as grandes indústrias, as grandes fábricas, os proprietários eram aquelas pessoas que tinham o poder. E hoje, o que a gente vive? O parecer. Então, assim, você tem dinheiro ou você tem um título, é importante. Mas se você não aparecer, ninguém vai saber. Então, isso não é mais importante para as pessoas. Então, assim, hoje, aparecer é o sinônimo do espetáculo. A gente vive hoje numa sociedade de imagem. A imagem é o mais importante, é a imagem que você constrói. Muitas vezes não é a imagem que você é, como a gente acabou de falar. Então, o Guy Debord, ele tem vários pressupostos. O livro dele é muito interessante porque ele vai trabalhando essas questões. É a questão da imagem, que nós vivemos hoje no mundo, numa sociedade de imagem. A representação é através da imagem. Ô Lúcia, como é que as pessoas podem fazer então para elas conseguirem, porque a única saída que nós temos em cima disso tudo, porque hoje o que nós temos? Os famosos marqueteiros, as pessoas que são especializadas em montar imagens, eles aprontam até as respostas que esses políticos têm que dar. Né? Vamos fazer, quem é que vai fazer a resposta? Chama o marqueteiro que ele apronta a resposta adequada. Ou seja, é um mundo de fantasia. É nisso que nós estamos vivendo, principalmente na questão política. Como é que as pessoas podem fazer, então, para conseguir enxergar, além disso, e não votar num personagem, e sim votar em realmente, como exemplo na política, quem é sério? Eu acho que o que falta para o brasileiro, eu acho que não é uma crítica, né? Mas a gente trabalha muito isso. Quem gosta de estudar, né? Quem historiador, é a memória. Eu acredito que o brasileiro não tem a memória. Então, é o que a gente comenta. Você está na mídia social, você briga com a pessoa porque você acredita num candidato e ela em outro, né? Você é de um partido e ela é de outro. Você briga, você discute, então está exposto na mídia social, no Facebook e tudo mais. Muitas vezes a pessoa faz isso sem conhecer o passado do político, quem era o político, de onde ele veio, qual é a história que ele tem para contar. Não que a mídia está contando, não o que está sendo divulgado nessas mídias, porque o que acontece, como a gente está nesse poder da imagem, as pessoas não leem hoje mais, né? Começa desde a infância, você vê o adolescente, eles não leem. Então, a tendência hoje é imagem. Então, o que é mais rápido, o que está lá, você já acredita e vai passando. É o que acontece hoje. Então, na minha opinião, né, acho que na opinião de grande parte das pessoas que trabalham essa questão de buscar realmente a verdade, é assim, para você entender, você tem que estudar, você tem que saber o que aconteceu, né? O que está acontecendo com o Brasil hoje? Tem pessoas que falam, isso já aconteceu há um tempo atrás, né? Então, mas por que está acontecendo isso? E esse político, né, qual é o passado dele? Ele tem uma visão política, ele é político, né? A gente fala, esse político é político. Então, assim, ser político é aquela pessoa que já tem as manhas, né? Que já tem todo aquele jogo de cintura para ser político. Mas o que é político? E aí eu te pergunto, sabe o que é política? O que é política? Não, a política vem de polis, né? De cidade e coletividade, né? É a arte de você fazer essa interação. Fazer o bem. Fazer o bem. É a arte de fazer o bem. Que não faz mal a ninguém. Que não faz mal a ninguém. Então, assim, se é a arte de fazer o bem, o que os políticos têm que fazer? O bem. Então, assim, o bem para as pessoas, né, para a sociedade como um todo. E o que a gente vê hoje é, infelizmente, os políticos fazendo as falcatruas deles, né? E assim, fazendo bem para eles mesmos. Bom, estão fazendo bem. Para eles, mas assim, né? E essa crítica que eu estou fazendo aqui, aí você fala, então, mas se você não conhece o passado deles, como é que você está falando isso? Então,
Eu estou falando isso de uma maneira Geral. geral. Por quê? Porque a gente vê as operações aí, né, nos noticiários envolvendo os políticos e tudo que está de errado por trás dele. Tudo que vai por trás da imagem, ou seja, a realidade dos fatos está aparecendo. Sim. E a gente vai vendo assim aquela que os esotéricos chamam o véu de Maia, né? O véu da ilusão caindo para desilusão de muita gente. Isso. E, Lúcia, a gente está com o tempo já esgotando, mas então você já está intimada a voltar aqui no nosso programa, que nós vamos continuar essa conversa super importante, mas eu só vou deixar um exemplozinho para as pessoas perceberem como é que todo mundo se envolve no mundo da ilusão. Quem já não chorou numa novela? Agora você acha que o ator morreu na novela? Não morreu. Aquele cara saiu dali daquela cena de morte, levantou, tirou a maquiagem, escovou os dentes e foi para casa, né? Sim. Quem já não ficou assim entristecido com uma história de amor num teatro, num cinema, ou vê fica assim agoniado com aquela tensão? Tudo falso, gente. Tudo falso. Aquilo tudo são elementos de cena que são colocados, e nesse bolo todo está o político, que também usa os elementos de cena para poder fazer o seu personagem. E isso vai ser para o nosso próximo capítulo, Lúcia, que a Lúcia é especialista, inclusive, em revistas do rádio. Sim. E é especialista em sociedade de espetáculo. Lúcia, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Isso aqui dá uma pitada enorme de quero mais e você vai ter que voltar. Ok, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Essa foi Lúcia Dias, especialista em sociedade de espetáculo, aqui já destrinchando para você o que está por trás da imaginação de todos nós, da ilusão que é provocada aqui no nosso dia a dia. Casas grandes, pequenas famílias, mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo e desconhece os vizinhos. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, menos sabedoria. Agendas lotadas, pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Volte a valorizar o que realmente tem valor. Olhe e veja o que realmente é belo. Tenha tempo de qualidade com Deus, com você mesmo, com sua família e com os amigos, pois a vida passa. Ela é apenas um sopro, uma vela acesa que um dia se apaga. Um começo e um fim. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Pense nisso. Viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz. Por um mundo melhor, cheio de paz. Bom fim de semana.